Olá, bora conversar mais um pouco? Você já passou aí pela sua cabeça aquela frase do tipo, meu Deus, eu queria tanto descansar, mas quando eu sento, ai, tem tanta coisa para fazer, minha cabeça, ela é uma lista infinita que não acaba de jeito nenhum. Ou então aquela frase assim, imagina, descansar é perda de tempo, descansar é para os fracos, né? Descansar é pra gente preguiçosa. Tem tanta coisa para fazer. Ou aquela frase assim, puxa vida, se eu parar, a casa desmorona. Eu não posso nem sentar, eu não posso nem descansar, porque daí, nossa, vira uma bagunça. E quem é que vai fazer? E se eu ficar sentada? Como é que vai ser? Quem que vai fazer isso por mim? Essas são todas as frases, né? Tem milhares e milhares e milhares de frases que a gente, de fato, né, acaba pensando, né? Ou então fomos educadas, com certeza fomos educadas para poder pensar sobre essas coisas, né? A culpa, gente, a culpa do descanso, ela eu acho que é a maior vilã, né, das mulheres. Por quê? Porque nós fomos educadas assim. Nós sempre tivemos vendo, né, mães, avós, bisavós, né, a vida toda correndo de um lado para o outro, não descansando, sendo a última a sentar, colocando comida para todo mundo, fazendo, lavando roupa, passando, cozinhando, né, enfim, ou quando estava quieta, não estava quieta, porque estava cirzindo ali uma calça que estava rasgada, estava tentando pensar, fazer um bordado, porque daí já, né, ganhava um dinheirinho, ou então estava costurando alguma coisa para também ganhar um dinheirinho. Essas mulheres, né, sempre, sempre, sempre se viraram, nunca pararam. Descansar é uma coisa que não tá no vocabulário feminino, né? É uma coisa que tá muito longe. Fica na nossa cabeça assim, descansar vai ser uma coisa que quando sobrar tempo, aí eu descanso. Ou então, quando eu for velha, aposentada, os filhos todos estiverem criados, fora de casa, aí eu vou poder descansar, né? Mas muitas vezes essas mulheres ainda não descansam. Por quê? Porque não conseguem. Existe aqui dentro da nossa cabeça uma carga mental, uma autocobrança que é nossa mesmo, que já parece que já vem instalado no nosso software, né? Assim, já vem de fábrica, já tá ali e já começa. Tanto que eu falei muito isso quando eu fui mãe, né? Muitas mães sempre falam isso. Existe aquela frase clássica que é dizer, né? Antes de nascer o bebê, já nasce a culpa. É a culpa de mãe, né? A gente tem culpa de mãe, a gente tem culpa de mulher, a gente tem culpa de esposa, a gente tem culpa de não ser uma boa profissional, a gente tem culpa, 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 culpa. A mulher parece que tá sempre num lugar que ela tá errada, né? Ela tá errada ou está faltando alguma coisa para ela. Ela tá sempre tendo que provar o seu valor. Ela tá sempre tendo que acreditar que aquilo que ela tá fazendo é suficiente, mas mesmo assim tem sempre uma vozinha lá no fundo que tá dizendo para ela: não, você não é suficiente, você ainda precisa fazer mais. Não, isso aqui ainda não tá bom. É o tal do perfeccionismo, né? Somos grande parte de nós, né? Estamos nesse lugar, esperando ou correndo atrás de um perfeccionismo. Ou então, isso que eu disse, estamos esperando a valorização de alguém, estamos esperando a permissão de alguém. E para as mulheres, né, que estão neste lugar, que em suma é sua grande maioria, tiveram aí com certeza mães muito rígidas também, mães que fizeram e tiveram esse tipo de educação, repassam essas coisas aí para frente. E é por isso que nós estamos há séculos, né, neste mesmo lugar aí, sofrendo com essas mesmas culpas, porque estamos o tempo todo reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo um padrão que na nossa cabeça ele funciona, ele dá certo, né? Agora, muito, mas muito recentemente, com as novas gerações que nós estamos começando a questionar. Mas como aqui, né, o meu grande público são pessoas mais da minha idade, né, de 35 para mais, né, ou aí os 40, 45,
nós ainda não conseguimos nos livrar dessa culpa, né? Nós ainda não conseguimos descansar sem essa culpa. Por quê? Porque tem um monte de coisa na nossa cabeça. Primeiro, porque nós temos essa crença. Segundo, porque nós fomos educadas e essa crença foi colocada na nossa cabeça, que são aquelas frases do tipo: mulher sentada é mulher preguiçosa, mulher que não que quer descansar não tá fazendo nada, né? Ou então mulher que, deixa eu pensar uma outra aqui, né? Você pode completar aí do outro lado, coloca aí para mim, aliás, faz isso, coloca aí para mim nos comentários aqui quais são as frases que ficam rodando na sua cabeça, né? Por que que eu não posso descansar? Por que que eu não posso sentar um pouco, né? Não podemos, né? Eu tenho uma cliente que ela veio falar isso esses dias, né? Ela disse, poxa, fizemos um trabalho tão grande, né? De conscientização, de autoconfiança, dela entender o quanto que ela é uma pessoa que também precisa desse descanso, que valoriza. Depois eu vou contar aqui para vocês por que que a gente precisa desse descanso, né? Não só porque temos direito, não só porque estamos cansadas e estamos exaustas, né? Mas fizemos um trabalho enorme, né? E aí o dia que ela se permitiu sentar um pouco, né? Deixar alguns afazeres da casa por fazer, ou até para deixar para o próximo dia, né? Quando o marido chega em casa, ele olha bem, né? Tá tudo limpo, mas existia 3 pratos ali em cima da pia e mais alguns garfos, alguma coisa da louça do almoço que ficou por ali. E ele chega e a primeira coisa que ele fala é exatamente isso para ela, né? Puxa vida, você não fez nada. Né? Você não fez nada. Olha essa sujeira que tá aqui, né? Olha só, tá tudo uma bagunça. Então, quanto que nós escutamos também esse tipo de generalização? Como que as pessoas acabam, né? Isso, eu lembro, né? Eu passei muito por isso, né? Minha mãe era daquela que ela passava fazendo revista em tudo que ela tinha te pedido para fazer, né? E fazia-se tudo, mas se você esquecia uma vírgula, aquela vírgula era exacerbada, né? Aquela vírgula acabava com todo o trabalho que você tinha feito antes. E é essa cultura que a gente vive, é a cultura do não erro, não podemos errar, né? Estamos sempre tendo que correr atrás da perfeição. E nós mulheres, até por conta, né, dessa ideia patriarcal, né, dessa sociedade machista que nós vivemos, né, nós temos enraizado já na cultura que essa mulher, ela está sempre errada. Então, mesmo que nós tivemos, né, uma educação completamente diferente, uma educação muito consciente, uma educação, né, como as meninas estão tendo agora, não, né, empoderamento, você tem que fazer, você tem direitos iguais, mesmo que a gente tenha isso, lá no fundo, né, o Jung sempre disse isso, que é o inconsciente coletivo. Existe algumas regras, existe um inconsciente, né, existe algumas crenças, algumas ideias e algumas questões culturais que elas já estão enraizadas, elas já nascem com a gente. A gente não precisa falar, ninguém precisa te educar, ninguém precisa dizer para você que aquilo é assim, né? Mas a gente sente isso no ar. As pessoas caminham dessa maneira, né? E isso, no caso dessa cliente que eu estou falando, é um casal jovem, né? Não é um casal antigo, 40, 50, 60 mais. Não, não é. É um casal de 20 e poucos anos, né? E aí tem isso. Poxa vida, da onde veio essa ideia? Veio exatamente desse lugar, né? De frases que a gente escuta, de uma brincadeira que tem ali, de uma piada que tem em relação a uma mulher, de músicas, né? De ideias e de crenças e de cultura e de forma de se relacionar e de observação que a gente faz, que estão já introjetadas, né? Já estão lá
nas camadas mais profundas da gente, elas já estão aí, né? Então, por isso que tá sendo tão difícil a gente fazer essas mudanças. Então, não é tão simples assim. Não é eu te dar aqui 4, 5 dicas e você vai fazer e pronto, resolveu a minha vida, eu estou ótima e eu agora descanso maravilhosamente bem. Por isso que eu falo muito sobre isso. A gente precisa bater muito nessa tecla e a gente precisa gerar o quê? Consciência, que é o que eu faço aqui nos vídeos, que é o que eu faço lá no Instagram, né? Para poder trazer para vocês essa consciência. Então, por que que eu preciso descansar, né? Para que eu preciso descansar? Primeiro, porque nós estamos exaustas, né? Segundo, que o corpo não aguenta. E aí a gente precisa falar de um lugar que é a tal da carga mental. O que que é a carga mental? É essa carga invisível que a gente não vê, né? Que não é fazer o corre-corre do dia a dia, mas é essa cabeça que não desliga, essa cabeça que tá o tempo inteiro pensando e repassando lista e o que que eu fiz e o que que eu não fiz, o que que deixou de fazer e não sei o que, e que tem uma culpa. Que o tempo inteiro tem uma vozinha, que são essas que eu tô dizendo, né? De coisas que você ouviu, que, por que tá sentada? É preguiçosa, levanta daí, vem fazer alguma coisa de útil, né? Nossa, tá vendo o Instagram, tá com preguiça, tá com não sei o quê. Mas o quanto que nós, né, mulheres, estamos realmente caminhando para um lugar de exaustão, de esgotamento mental, né? Ultimamente temos falado até de burnout, né? Das mulheres, das donas de casa, das pessoas que estão em casa ou das mulheres mesmo que trabalham, mas o burnout não é mais somente relacionado à carreira, aquela mulher, né, que é empresária, que é CEO, que tá num cargo de gerência, que ela corre, que ela tá o dia inteiro trabalhando, trabalha 12 horas, 14 horas, não, de jeito nenhum. Somos nós, mulheres comuns, que estamos o tempo inteiro aí dentro desse esgotamento mental, porque a nossa cabeça não para, ela sempre tem uma autocrítica, sempre tem uma autocobrança o tempo inteiro. A vida da gente é isso. Então, nós precisamos entender que primeiro nós temos o direito, nós estamos cansadas, nós estamos exaustas. O corpo humano, né? Por que que a gente dorme? Porque, né, neste momento que todo o nosso sistema nervoso, que todas as células, que tudo que a gente tem ali, ele está se regenerando, está ganhando força, está trazendo ali nutrição, está reabastecendo aquela energia para que no dia seguinte você levante bem, né? Tanto que as pessoas que não dormem direito, que têm questões aí de problema de insônia ou problemas de dormir, né, um sono muito leve, muito tudo, vão tomar medicamento para poder dormir, para poder chegar num sono profundo, que é justamente esse lugar que o nosso corpo vai se regenerar, que ele vai reabastecer a energia. Então, por que que nós mulheres acreditamos, né, que não precisamos descansar? Então, do mesmo jeito que o corpo precisa desse descanso, a nossa mente também precisa desse descanso, né? Porque senão a gente fica num estado de consciência o tempo inteiro. As pessoas que têm um sono muito leve, que dizem por aí, porque isso é mentira, mas dizem por aí que não sonham, não é assim que funciona. Sonhar, as pessoas sonham. Às vezes são milésimos de segundo que ela consegue atingir aquele sono mais profundo, mas logo ela tá lá em cima. E aí a gente vai falando de algumas doenças, né? Que quando a gente não descansa, quando a gente entra nesse esgotamento, nesse burnout, né? Nós vamos encontrando doenças de que tipo? Primeiro, né? Podemos entrar aí numa ansiedade, que começa com uma ansiedade tranquila, que é essa que a gente está falando, dessa carga mental, desse desespero, dessa mulher que está procurando um perfeccionismo, né? Dessa mulher que tá o tempo todo, não, eu tenho que fazer, a agenda tá lotada, ela precisa fazer, ela precisa ser produtiva, ela precisa isso, ela precisa daquilo. Ela tá ali, naquela ansiedade, mas isso pode ir virando uma ansiedade cada vez mais crônica, trazendo até fobias no sentido de ter toque, né? E isso, transtorno obsessivo compulsivo. Essa mulher, ela tenta o tempo todo, tão grande, correr, controlar, fazer, dar conta de tudo, não deixar nenhuma pontinha solta, o tempo inteiro no perfeccionismo, o tempo inteiro correndo e não descansa e que ela pode sim entrar nesse lugar. Ela vai gerando manias, ela vai gerando fobias, né? Ela vai gerando uma ansiedade que ela não controla mais, que aí no fim ela vai cair
em medicamentos aí, né? Não que não devemos tomar nas devidas necessidades e proporções e tudo mais, mas pode chegar nesse lugar. Um outro lugar é o sentimento de vazio, que começa a fazer pelo piloto automático, simplesmente porque tem que fazer, né? Grande reclamação de hoje em dia é a falta de sentido. Eu não vejo mais sentido para fazer isso, né? Como eu escuto várias vezes, mas para quê? Pra que eu tô fazendo tudo isso? Pra que eu tô mantendo essa casa impecável? Pra que eu corro, faço lá no meu trabalho, faço a mais do que todo mundo, mas aí eu olho pro lado e vejo que os meus colegas ou colegas estão ali sentados, não estão fazendo nada, não estão nem aí, deixa pra que eu faço. Pra que eu estou fazendo essa loucura, essa correria, sendo que depois eu durmo, eu capoto na cama, eu desmaio, levanto no outro dia e tá tudo lá de novo, tá? Então, que sentido é esse? O que tá me fazendo feliz, né? Tem mulheres que estão aí no piloto automático tão grande, né? Que não sentem mais, não sentem no corpo, nada me afeta. Eu tô apática perante a vida, eu tô olhando aquilo tudo e eu não sinto mais nada, né? Não tem nada que me cause um grande sentimento, nem de alegria, nem de tristeza. Eu vivo a vida o que tem que viver. E aí a gente vai caindo nesse estado de vazio, né? Que chega lá num grau maior, né? Na depressão. Na depressão, porque depressão é exatamente isso, é falta de sentido, é um vazio gigantesco, é a falta de saber o que eu tô fazendo, qual é a perspectiva de futuro. Então eu começo a olhar para trás e começo a ver, né, quem era aquela vida que eu sentia ainda algum prazer, aquela vida que eu sentia ainda alguma alegria, ou que eu olhava para a vida que eu tinha sonhos. Cadê os sonhos? Eles estão desaparecendo, eles estão sumindo. Então, descansar é uma questão de saúde mental, é uma questão de realmente você estar na vida, se sentir viva, porque não é simplesmente um descanso. É um reabastecer, é procurar sentido, é desacelerar, é parar de também se comparar na vida e achar que tá todo mundo fazendo tudo e eu não estou fazendo nada, né? Nossa, olha fulana posta lá no Instagram que ela foi viajar, eu não vou viajar não sei quanto tempo, porque eu não consigo, porque eu não dou conta, porque eu não tenho dinheiro, porque não dá, porque agora no meu trabalho eu sou a única que tô lá e aí eu tenho que carregar o trabalho nas costas e eu não posso fazer. Pois é, enquanto você ficar priorizando o tempo todo todas as pessoas e tudo que tem pela frente, e nós caímos num lugar muito complicado que a mulher, né, ela já tinha isso, mas parece que agora com a modernidade, com esse capitalismo selvagem que a gente vive, né, com essa questão com o dinheiro, a economia cada vez mais difícil, me parece que nós estamos indo cada vez mais para esse fundo do poço, que é entender que quanto mais você faz essa produtividade tóxica, né? Quanto mais você faz, melhor você é, mais pontuada na vida você está, né? Mais você deu certo, mais você. Só que isso é mentira, porque quantas e quantas pessoas estão aí em burnout, estão aí em esgotamento, fazendo o dia inteiro, não sentam um segundo, não descansa, tem uma culpa absurda. E mesmo assim achou que ia ganhar rios de dinheiro, que iria ficar rica, e que não tá. Por quê? Porque o descanso, a criatividade, a intuição, né? Às vezes até a nossa melhor produtividade, a qualidade de produção que você faz, ela acontece aonde? Acontece no vazio, acontece no descanso, porque é ali, né? Já ouviram falar? Há um tempo atrás teve uma expressão que ficou muito famosa, que era o ócio criativo, porque é exatamente aí. E a mulher, ela tem uma característica que é fundamental para a vida dela, aliás, o ser humano, mas a mulher mais ainda, a mulher é criativa. Ela precisa da criatividade para poder
produzir, para poder ser feliz, para encontrar sentido na vida. E aí isso acontece no ócio, no descanso, no vazio, na pausa. Precisamos pausar. E é por isso que eu tô aqui também, tá? Tô aqui para te convidar, porque dia 21 de setembro agora vou fazer a pausa no mundo. É isso, você que não tá conseguindo resolver aí, não tá conseguindo pausar de jeito nenhum, vem com a gente, dá uma chance para você dar uma pausa. É uma tarde que nós vamos ficar juntas. Eu vou te trazer meditações guiadas, eu vou trazer uma roda de conversa, a gente vai ficar em silêncio, nós vamos realmente fazer uma escrita terapêutica, vamos entender, vamos estar com outras mulheres que também não conseguem pausar, e aí nós vamos aprender a pausar juntas. Você vai sair com um PDF disso, para depois, né, com alguns exercícios práticos para colocar dentro do seu dia a dia, do seu cotidiano, para que você realmente consiga começar esse treino de pausar. Porque pausar também é treino. A gente precisa primeiro tomar consciência disso que eu tô falando para você. Se você não para, você vai daqui a pouco entrar, né, num esgotamento, numa depressão, numa ansiedade, né, ou então nesse vazio que eu tô falando, nessa falta de sentido, nesse piloto automático. Não vai começar mais a se sentir viva, né, sem perspectiva também de futuro. Então, puxa vida, né? E eu sei que você quer parar, eu sei que você precisa parar, a sua cabeça tem pedido cada vez mais, e quando a gente não para, a cabeça, ela começa também a fazer sintomas, né? E aí eu começo a trazer para o corpo uma coisa que eu não estou escutando aqui da minha cabeça, né? Ela tá dizendo, a mente vai avisando você e ela vai falando, eu estou pifando. É uma memória que já tá ruim, né? É uma pessoa que esquece muitas coisas, é uma pessoa que mistura compromissos, que tá completamente fora, né, dessa presença, tá sempre no mundo da lua, tá sempre lá no futuro, né? Confunde uma coisa com a outra, marca duas coisas ao mesmo tempo, ou então se cobra pra caramba, tá com um choro, né, frequente, no sentido de eu não tô aguentando mais. É aquela mulher que ainda nem se permite chorar na frente das pessoas, é aquela mulher que ela corre pro banheiro e lá no banheiro, sozinha, trancada, embaixo do chuveiro, é a hora que ela deságua, mas só isso não vai resolver a sua vida. Não adianta você trabalhar 500 dias e descansar uma tarde, porque isso é uma pequena válvula de escape minúscula, não dá vazão. É igual a gente ficar, sei lá, 30 dias sem chover e depois a gente vai lá com conta-gota e coloca 3 gotinhas, né, numa planta ou então num terreno enorme e a gente coloca 3 gotinhas e fala, agora eu molhei esse terreno, pronto, agora vai começar a nascer alguma coisa aqui. Oi? É a mesma coisa que a gente está fazendo, né? Nós estamos o tempo inteiro como celular, né? Assim, às vezes ali tá com 2% de bateria, você não tem tempo para carregar, você finge, né? Você se engana colocando ele ali para carregar, né? Só que você deixa 5 segundos e você já tira. Mas eu já dei uma cargazinha. E aí ele tem que aguentar o dia inteiro. Que jeito, né? Não dá. Nem as máquinas, as mais perfeitas, as mais modernas, elas dão conta de trabalhar sem ter uma energia, sem ter recurso, sem ter aquilo que ela necessita para ela poder fazer, caminhar. E é isso que eu tô te dizendo, você necessita de pausa. Todo ser humano precisa de pausa. Dentro dessa pausa, né, eu até coloquei aqui para vocês, descansar, gente, não é luxo, é autocuidado. É autocuidado para você descansar. E outra coisa, engana-se você que quanto mais você descansar, mais preguiçosa você vai estar, mais você vai estar procrastinando as coisas. Não, pelo contrário, toda vez que você tem uma ótima noite de sono, você não acorda feliz, você não acorda disposta, você não acorda alegre, né? Você não acorda cheia de planos, de tudo aquilo que você queria fazer.
É isso, né? Então precisamos de pausa e não é uma pausa. Não é você dizer para mim, mas no final de semana eu descanso. Não, você precisa aprender a ter pausas todo santo dia da sua vida. Que seja 5 minutos a cada, sei lá, 3 horas, né? E é uma pausa que precisa ter intenção. É uma pausa onde você precisa estar consciente de que você está parando ali realmente para reabastecer a sua energia. Você precisa parar e falar: agora vou ficar aqui, vou respirar 10 vezes, vou ficar quieta, vou ficar em silêncio, vou ouvir um pouquinho o barulho do que está acontecendo, do que está pegando, né? Eu sei que para as mães que têm filhos pequenos, né, isso é quase que impossível, mas aproveita o momento que essa criança vai estar na escola, aproveita um momento, às vezes, até de se trancar dentro do banheiro e parar 5 minutinhos para poder ter essa intenção, para poder reabastecer, para poder dizer também para sua mente que calma, né? Não tá pegando fogo no mundo, porque também isso é uma outra coisa. Nós começamos a entrar num estado de alerta tão grande, mas tão grande, que a gente não consegue mais descansar. É por isso que a sua cabeça não para. É por isso que quando você tenta acalmar, ela começa a falar. E aí você para, né? Porque aquilo é tão insuportável aqui dentro, o barulho é tão grande aqui dentro, então você precisa também ensinar a sua mente a desacelerar. Precisa dizer para ela, precisa dar para ela outro comando que não seja a correria do dia a dia, que não seja a lista infinita, né? Que você precisa dizer para ela: para, agora é hora de parar, né? Vamos acalmar, vamos respirar 10 vezes, 15 vezes. Respira profundo, solta devagar, né? E aí você vai ensinando ela a buscar o que a gente quer tanto, o equilíbrio. É por isso que a gente precisa aprender a pausar, porque é com equilíbrio. Quanto mais você descansa, mais você reabastece essa bateria e mais você entra nesse lugar, né, de qualidade até do tempo de que você está fazendo. Porque se você tá descansada, você tá mais motivada, você tem mais energia, com certeza você vai fazer aquilo com uma rapidez muito maior do que se você está exausta, né? Já tentou correr aí uma maratona e depois falar: não, você ainda precisa continuar correndo mais 10, 15 quilômetros? Não dá, não tem perna, o corpo está exausto, acabou a energia. Se eu não comer alguma coisa, se eu não descansar um pouquinho, eu não consigo começar de novo a correr, né? Agora, imagina, você tá super descansada, você comeu bem, você tá com uma alimentação maravilhosa, você tá ótima, você tá com a energia lá em cima, claro que você vai ter o melhor desempenho da vida, né? Você vai sair correndo e vai dar tudo certo. Então, é a mesma coisa que você precisa entender. Então, primeiro, vamos tentar repetir aqui, né? Você primeiro precisa entender que você precisa parar. Você precisa se permitir parar. Colocar, segunda coisa, colocar pequenas pausas durante o seu dia. Claro que quanto mais você conseguir, melhor para você. Mas se por enquanto ainda não dá, coloque 5 minutos, 10 minutos, pelo menos 2 ou 3 vezes por dia. Isso não é nada, né? Isso não é nada. E outra coisa, não vamos aí pensar que sentar é ficar rolando feed, porque isso é mais gasto de energia, é mais comparação e isso vai levar você mais profundo do poço. Você precisa começar a pensar, né? E vamos botar aqui uma terceira coisa. Comece a pensar quais são as atividades que vão te trazer realmente um reabastecimento dessa energia, né? O que é que você o que você gosta? O que você fazia antes? O que te dá prazer, né? Para nós mulheres tem algumas coisas que são clássicas. Uma é andar, passear, caminhar, ver coisas bonitas. Por isso que nós vamos para o shopping, né? Por isso que nós vamos para as lojas, porque nós vamos ver coisas bonitas, nós vamos sonhar, nós vamos olhar o que está acontecendo na vida, a gente vai se conectar com a vida de verdade, né? Se conectar com a natureza é outra coisa maravilhosa de reabastecimento, porque nós mulheres temos uma conexão muito grande com a mãe natureza. Então, ficar num lugar, observar a paisagem, respirar fundo, ir num café
bonito, onde tenha árvores, plantas, com certeza isso vai te reabastecer. Então, vamos lá, terceira coisa é isso. Comece a pensar quais são as coisas que você, de fato, né, gosta e vai colocar na sua rotina aí, né? Quarta coisa, é treino, é treino. Não adianta você achar que você fez isso um dia, você fez isso 2 dias, pronto, tá tudo certo. Não, não. Lembra? É treino. Você precisa dizer para sua cabeça que ela vai começar a funcionar de uma outra maneira. Então, vamos começar a fazê-la funcionar de uma outra maneira. Quinta coisa, né? Ainda parte da consciência. Não é descansar, não é luxo. Descansar é autocuidado, é saúde mental. Faça isso, né? Eu te prometo, se você fizer isso por 2 semanas que seja, colocando pausas aí, pelo menos 3 pausas durante o seu dia, respirando, ficando desconectada das coisas, mas conectada com você, fazendo alguma coisa que te dá prazer. Por isso que agora virou uma febre, né? Todo mundo tá pintando aí os livrinhos, todo mundo tá correndo atrás, ou então tá fazendo a questão da corrida, né? Milhares de mulheres também foram para a corrida. Por quê? Porque a fala dessas mulheres é assim: eu não penso em nada, eu ponho toda a minha energia para fora, eu vou até o meu limite, porque daí eu chego exausta e eu deito e durmo. Mas será que realmente isso está sendo saudável? Ou essa mulher está realmente se desgastando até o fim para ela capotar? É o único jeito que ela consegue descansar, a única permissão que ela tem é cair morta na cama. Será que isso é saudável? É claro que não, né? Então, vamos trazer isso com intenção. Faça isso por 2 semanas e depois você vem aqui e você me conta se não vai mudar o seu ritmo, se não vai mudar o seu ânimo, a tua produtividade, se você não vai fazer até mais coisa do que você está querendo fazer agora nesse momento. Por quê? Porque você está com a bateria no 2% e não vai resolver. Você precisa pelo menos dar uma carga boa, né? E aí, de final de semana, você acalma um pouco mais, faz um pouco mais desse movimento aí, né, de descansar, de ficar mais relax, né, se puder, vá viajar com a família, vai mudar a rotina, vai fazer outras coisas, mas se livre da culpa, né, e livrar-se da culpa é você começar a tomar essa consciência, é deixar lá. Porque todo dia vai ter louça na pia, todo dia vai ter roupa para lavar, todo dia vai ter coisas e afazeres, e essa lista ela nunca vai parar. Então comece a aprender a estabelecer prioridades, né? Prioridades aí é tipo, o que dá para fazer hoje? O que é imprescindível hoje? O que não pode passar de hoje? E é só isso. O resto a gente vai fazendo, a gente vai fazendo. A questão é que nós estamos num mundo que está cada vez mais nos ensinando e dizendo que quanto mais eu fizer, melhor vai ser. E isso é mentira, ninguém dá conta disso. Nós temos que fazer o que é possível pra gente, nós temos que fazer o que é saudável, o que é o meu limite. Então é nesse sentido que eu quero que você converse. E é isso, né? Então, por hoje estamos aqui, mas não esquece do meu recadinho, hein? Se você quer aprender um pouco mais a pausar, se você quer esse momento, sabe aquele desejo que a gente tem, eu queria sumir, eu queria desaparecer, tá aí o teu primeiro desafio, né? De você vir comigo no dia 21 para essa pausa no mundo. Ficaremos 4 horas juntas, é um domingo, já coloquei de propósito, é um domingo à tarde ainda, para você não ter desculpa de falar, deixa os filhos com o marido, manda ele sair para casa da sua sogra, fazer alguma coisa e eu vou ficar aqui, porque eu tenho um curso para fazer. Você fala que é um curso, mas aí vem com a gente para esse spa, né? É um momento de realmente desligar todas as cobranças do mundo, desligar a cobrança interna e vir aprender a pausar, a descansar e levar isso para sua vida, mudar, trazer uma nova rotina, tá bom? Então fica aí meu convite. Sim, vai ter link aí, para quem se interessou, tem link nos comentários, tá? E aí você clica no link, você vai falar diretamente comigo e eu vou te explicar bem direitinho tudo que vai ter, vou te passar a programação bonitinha, vou te dizer quanto que vai custar. Tem um presente bem especial para quem já tá aí comigo, já se interessou, já correu, que é aquela história, né?
Quem chega primeiro bebe água limpa. Então, não procrastina. Não procrastina você. Vem fazer esse autocuidado aí com você, tá bom? Beijo.